Eu estava navegando pela internet e me deparei com a divulgação de um curso online que se chama Conversas com Dora Encontre sobre o livro Kardec para o século XXI. Resolvi abrir para verificar, porque eu me interessei pelo tema, já li o livro e gostei bastante. Para o meu espanto, descobri que esse curso custa a bagatela de R$ 800. Ou, se você tiver um pouquinho mais de dinheiro, você pode pagar avulso por cada um dos 4 encontros R$ 250. Eu fiquei entre o espanto e a indignação, e é sobre isso que eu gostaria de fazer algumas reflexões. Convido você a me acompanhar. Olá, que bom ter você aqui no IDJF. Eu sou o Gabriel Lopes Garcia e estou diretor de comunicação. Já te peço para curtir esse vídeo, te inscreve no canal e ativa o sininho das notificações. Quero, de princípio, deixar claro que a proposta aqui é fazer um exame crítico a respeito da cobrança desse curso. Em Espiritismo é saudável a gente fazer o intercâmbio das ideias e também das críticas dos trabalhos que nós desenvolvemos. Aqui, espero, eu não vou fazer nenhuma abordagem que seja um ataque pessoal, nem uma investida contra a Dora Encontre e as suas escolhas. Mas aquilo que fazemos publicamente em Espiritismo está sujeito à análise dos outros companheiros. É assim que a coisa funciona dentro de um pensamento democrático, livre e respeitoso. Pois bem, no meu entendimento, usando uma pegada, vamos dizer assim, de Allan Kardec, não se deve cobrar pelo ensino de Espiritismo. Cobrança de forma alguma, seja cobrança na forma direta, como é o caso desse curso, seja fazendo outros tipos de cobranças indiretas, através de doações e por aí vai. Entendo que isso é inadequado porque o ensino espírita deve ser oferecido livremente. No caso desse curso, a Dora vai apresentar algumas justificativas para a sua escolha. E ela gravou um vídeo sobre isso, que eu assisti ontem de noite, está aqui na descrição do meu vídeo. E, para mim, as justificativas dela não colam. Escrevi isso até no comentário lá no vídeo dela. Uma das justificativas que ela coloca é de que o José Herculano Pires, a quem ela diz ter uma filiação filosófica e dando continuidade a um suposto trabalho de pedagogia espírita, que ele defenderia a necessidade de existirem cursos espíritas e que, inclusive, poderiam ser pagos. As pessoas seriam remuneradas para fazer isso. Então, ela faz essa referência à posição do Herculano Pires. Eu quero dizer que eu discordo dessa posição de José Herculano Pires. Não faz sentido a gente criar um mecanismo institucional para ensinar o Espiritismo. A gente faz isso no nosso tempo livre, doando o nosso tempo, a nossa atenção e até mesmo os nossos recursos materiais. Não tem cabimento a gente criar cursos pagos a título de ser algo mais rigoroso ou universitário. Essa é uma outra cartada que a Dora vai lançar o tempo todo, dizendo que ela tem uma formação universitária, de que, por exemplo, a pós em pedagogia espírita são só professores universitários, super bem formados, etc., que precisa remunerá-los. Para mim isso também não faz sentido. Eu convivo nos centros espíritas Brasil afora e como nós temos um recorte socioeconômico que é de elite e de classe média alta, o que não falta é gente formada em ensino superior no espiritismo brasileiro. Gente com pós-graduação em tudo que a gente possa imaginar. Aqui no IDJF tem biólogo, tem físico, tem psicólogo, tem advogado, tem médico, fisioterapeuta, tem de tudo um pouco. E nos centros que eu circulo, o fato de essas pessoas, que muitas vezes têm mestrado e doutorado, possuírem essa graduação toda, em nenhum momento eu vejo essas pessoas justificando os cursos que elas estão à frente. Por mais específico que seja um tema, elas se permitirem fazer qualquer tipo de cobrança. São pessoas super especializadas, pessoas muitas vezes com grande projeção dentro do universo acadêmico e não isolados de uma instituição espírita, e essas pessoas jamais mencionam qualquer ideia no sentido de exercer uma cobrança pelos cursos que elas estão conduzindo. Então, assim, dizer que tem professores universitários, gente com formação universitária que por isso é diferenciado,
Esse é um discurso, convenhamos, arrogante. É como se assim, o meu curso é diferenciado porque as pessoas têm formação. Meio espírita tem de sobra pessoas com formações especializadas em todas as áreas. E nem por isso a gente vê essas criaturas se organizando para fazer esse tipo de cobrança. Dória justifica que algumas pessoas recebem bolsas porque não tem condição de pagar e tal. Isso não justifica. Dá bolsa para algumas pessoas, a cobrança continua. E aí ela vai entrar também numa justificativa falando das despesas que tem a Associação Brasileira de Pedagogia Espírita para publicar os livros, que muitas vezes vai pegar empréstimos, essa coisa toda. Eu não vou entrar no mérito da organização dessa instituição, porque não é da minha alçada. O que eu não acho correto é alguém que pretende fazer uma instituição como essa e que quer bancar em parte isso, cobrando o ensino do Espiritismo. Isso vai fazer justamente um dos pontos que ela vive criticando, que é a mentalidade capitalista, tudo vai ser cobrado, tudo pode ser comercializado, tudo pode virar um ativo, alguma coisa que é lucrativa, e é, de novo, um recorte econômico que vai selecionar apenas as pessoas que têm algum poder aquisitivo para acessar esse tipo de conteúdo supostamente melhor, mais refinado, mais sofisticado do que as outras pessoas podem produzir se não cobrarem por isso. Não tem cabimento. Então, uma pessoa que publicamente faz críticas que eu concordo sobre o elitismo no movimento espírita. A gente tem dificuldade de chegar até as pessoas mais pobres, a gente enquanto meio espírita, de integrarmos todo mundo vencendo essas barreiras das divisões de classes, de chegar nas pessoas negras, pobres e por aí vai. E aí então a gente faz toda essa crítica, a Dora faz toda essa crítica, eu concordo com ela. E aí ela organiza as suas atividades fazendo cobranças que a maioria da população brasileira não tem a menor condição de bancar isso. De fato, seria um luxo. Não tem justificativa para cobrar isso. Então, são esses cursos que vão bancar as despesas da associação? Então a gente vai cobrar pelo Espiritismo? Já imaginaram se todas as instituições espíritas no Brasil, incluindo aquelas que têm editoras também, resolverem usar a mesma justificativa? Então, nós aqui no IJF já publicamos alguns livros. Já imaginou se a gente começa a cobrar as pessoas pelos cursos que oferecemos aqui? Se resolvemos fazer sessões de leitura dos livros que já publicamos aqui, a título de bancar a publicação desse livro? Isso é uma elitização, isso é recorte, isso é uma exclusão das pessoas. Além disso, tem um problema da associação, que é dito uma universidade livre, mas que é totalmente isolada do universo acadêmico, dos outros pesquisadores. Aqui no canal do IJF eu tenho entrevistado pesquisadores, parte deles que são espíritas, estudando fenômenos psíquicos, muitos deles fenômenos que são espíritas, e que estão nas universidades, submetidos à avaliação e às críticas dos seus pares, tendo financiamento público, inclusive, nas universidades, com teses e dissertações que são abertas ao público, todo mundo acessa, e eles vêm gratuitamente conosco conversar aqui no canal, explicar a sua pesquisa, como que funciona, para o público mais amplo, sem nenhum tipo de cobrança. E estão imersos esses psicólogos, psiquiatras, historiadores, gente formada em letras e por aí vai, filósofos, estão inseridos nas suas pesquisas, nos seus debates, no mundo acadêmico, enfrentando os pares, a avaliação deles. Não estão isolados numa instituição espírita dizendo que é uma universidade livre que está totalmente desconectada com o mundo. E, minha gente, colar um adjetivo espírita não torna alguma área do conhecimento melhor ou necessariamente uma área específica. Dizer pedagogia espírita não implica em dizer necessariamente um projeto educacional bem solidificado. A gente tem que pensar nisso também. Então eu considero um absurdo fazer esse tipo de cobrança. Não encontrei no vídeo dela qualquer justificativa plausível para cobrar. Mais ainda, eu acompanho alguns profissionais aqui no YouTube também, em parte alguns deles, por exemplo, que estudam história antiga, história dos cristianismos, e eles vivem disso profissionalmente, não é uma atividade espírita, confessional, religiosa, por exemplo, e eles dão cursos onde eles cobram, por exemplo, entre R$100 e R$135, e muitas vezes cursos que têm mais aulas e material a mais do que esse que a Dora está oferecendo. São profissionais que vivem disso e não vão cobrar esse absurdo.
que a Dora está cobrando de R$250 em uma aula, eles cobram 100, 130 num curso todo. E são profissionais que vivem disso. Não é uma atividade confessional, espírita, livre, que deve ser democratizada, que deve atingir todas as pessoas. Então, esse é o meu entendimento. Estou indignado, considero um absurdo esse tipo de cobrança e o valor cobrado é um deboche. É inaceitável, é inadmissível fazer alguma coisa como essa. Eu entendo, tem muitos companheiros que admiram o trabalho dela, me incluo nesse grupo também, mas não posso fazer dessa admiração uma admissão assim, sem pensar a tudo que ela propor, a tudo que ela defender, a tudo que ela fizer. Eu já vi várias pessoas no vídeo dela dando um apoio integral e tal. Eu não acho que assim funciona. A gente tem que exercer a criticidade, as discordâncias com o trabalho de todas as pessoas, mesmo daquelas cujo trabalho a gente aprecia e a gente tem algum tipo de afinidade. Então essas são algumas reflexões que eu gostaria de trazer para vocês. Entendo e honro o sacrifício que ela faz, eu acredito, acho que é muito verdadeiro o que ela fala, da dedicação que ela tem, mas quero dizer a ela que há milhares de espíritas que anonimamente fazem a mesma coisa Brasil afora. E muitos desses espíritas possuem alta graduação, autotitulação também. E nenhum deles está na internet ou está nos espaços espíritas defendendo cobrança porque eles dedicam seu tempo livre para fazer isso. Eles entregam seu tempo porque eles querem, porque acreditam nesse projeto e agem dessa maneira solidária, generosa. É só meu recorte a respeito desse tema, eu sei que tem muitas complexidades. Convido você a manifestar também educadamente a sua opinião aqui nos comentários, o que você pensa a respeito desse assunto. Mais ainda, minha gente, eu entendo que, além de ser gratuito, eu me ofereço publicamente aqui para a Dora. Caso você tenha interesse em mudar de ideia, que é a minha sugestão para você, e fazer esse curso gratuitamente, eu me comprometo publicamente a ser o primeiro a ajudar na divulgação do seu curso. Gravo vídeos, posso ajudar a montar as artes, ajudo a divulgar nas nossas mídias sociais aqui do IJF, nos grupos de WhatsApp que participo. Me ofereço para ajudar na técnica, no dia, o que você precisar para fazer, abrindo a sala, fazendo a coisa funcionar, entrando em contato com as pessoas. Estou de prontidão. Se você resolver fazer gratuitamente, mudar de ideia, eu sou o primeiro. Estou me oferecendo para ajudar você no que for preciso, desde que seja gratuitamente. É isso, pessoal. Forte abraço. Até a próxima.